Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram por aí, esse é o segundo estúdio vlog de literatura que eu gravo aqui pro canal. O primeiro saiu no mês passado e eu gostaria de gravar outro para vocês porque ainda tem muitos conhecimentos que eu gostaria de compartilhar. No outro vídeo eu falei sobre temas variados como gêneros literários, algumas divisões em contos, novelas e tudo mais. E nesse em específico eu vou falar sobre escolas literárias. Então, trovadorismo, arcadismo, classicismo e vários outros. Eu espero que gostem do vídeo e vamos lá! No último vlog eu terminei falando aqui com vocês sobre formas literárias e aí nesse vlog em específico vai ser focado nas escolas literárias, começando pelo trovadorismo. Trovadorismo é um estilo português que era baseado na figura do trovador, né? Que era aquele cara que escrevia poesia e compunha músicas para acompanhar. Então ele ia em alguns lugares na Idade Média, lugares públicos, para expressar esse trabalho dele. E aí essas cantigas que ele fazia tinha divisões de amigo, de amor, de escárnio e maldizer. Não sei se vocês estudaram isso na escola ou se lembram disso, mas a de amor e de amigos são cantigas mais suaves, que falam disso mesmo, da amizade e do amor. E já as de escárnio e maldizer já são um pouquinho mais satíricas. A de escárnio é mais leve do que a de maldizer, porque a de maldizer falava mal de pessoas específicas, citando o nome e tudo mais. Então o trovadorismo é uma época bem interessante. E essa época da medieval, as pessoas não tinham tanto acesso aos estudos, então elas não liam, não podiam ler, nem a maioria escrever. Então essa era uma forma das pessoas terem contato com a literatura. Então essa parte do trovadorismo é aqui começa nesse capítulo de literatura épica medieval, que foi o que eu comentei com vocês, da poesia, de como tudo surgiu, como era relacionado a falta de estudo das pessoas, e essa era a forma que elas tinham de se conectar com essa parte da cultura. Aqui também as explicações de cantiga de amigo, de amor, de escárnio. E aqui começa a narrativa medieval, que também é uma parte bem interessante. É principalmente essa parte aqui da novela de cavalaria, que é um tipo de literatura mais épica, que é realmente destinado à leitura, como tá aqui. Então imagino que nem tantas pessoas poderiam ter acesso às novelas de cavalaria. Elas falam muito sobre heróis, sobre cavaleiros que sempre estão em defesa dos fracos e luta contra monstros gigantes e tudo mais. Então também tem uma coisa bem fantástica e até clássica nessa parte, porque também acho que se baseia nas histórias de mitos que tinha na época da Grécia e da Roma. Então tinha muita relação com isso de heróis e também exaltação da pátria, de certa forma. O próximo capítulo da enciclopédia já começa a falar um pouco do surgimento do Renascimento, que já é sobre outra escola literária, mas eu gostaria de falar com vocês antes de ir para as minhas anotações do curso, que aqui tem obras que como eu disse para vocês no vídeo anterior, caso vocês não tenham visto, eu convido vocês a irem lá ver o primeiro estúdio vlog. Eu conversei com vocês que tanto nas minhas leituras aqui da enciclopédia quanto no curso de literatura que eu estou fazendo, tem muitas indicações literárias e aí eu presto bastante atenção, porque das minhas metas para esse ano é aumentar os meus gêneros literários lidos, ou seja, ter uma visão mais geral da literatura e não ficar só em alguns gêneros ou alguns autores específicos. E uma dessas indicações literárias que eu peguei aqui é a Divina Comédia. É um livro que, se não me engano, tem uma versão no Kindle Unlimited, então eu já estou bem animada para ler. É uma obra que tem características renascentistas, mas também tem muita influência da lírica trovadoresca. Segundo a escola literária a ser dita, é o humanismo. Como eu disse para vocês, é na época do Renascimento, onde as pessoas cansaram de seguir só a igreja, que era tão tirânica nessa época da Idade Média,
eles tinham muitos problemas sociais e políticos. As pessoas não tinham liberdade de fazer quase nada nessa época medieval, era muito sofrimento. As pessoas não conseguiam ter seu próprio sustento de uma forma justa, tinham sempre que pagar muita coisa para a igreja sempre moldava as pessoas à sua vontade. Então as pessoas começaram a pensar sobre isso, se isso estava certo, e chegaram à conclusão de que nós também temos esse direito de ter nossa liberdade. E aí esse teocentrismo, que é a crença na fé inabalável, muda para o antropocentrismo, que tem muito a ver com esses questionamentos e essa consciência social, e coloca o homem no centro, e esse movimento muda muito a forma com que as pessoas produzem a literatura. Então aqui nas minhas anotações do humanismo eu começo aqui com Portugal, que tem alguns autores aqui. O teatro também era um gênero muito utilizado nessa época. E já aqui nessa parte da minha enciclopédia de literatura eu fiz uma anotação aqui. Eu gosto de fazer anotações assim sobre os pensamentos que eu tive e as pesquisas que eu fiz baseado no que eu li. E aqui eu coloquei como nessa época do Renascimento as produções humanistas voltaram muito a valores clássicos do estudo, da razão e tudo mais, e até que essa parte, como vocês devem saber, essas escolas literárias não foram exatamente em um período, elas meio que se mesclam e acabam influenciando umas às outras. Nessa mesma época do Renascimento e do humanismo que eu estava conversando com vocês, surge também o classicismo, que é essa volta os ideais clássicos gregos e romanos. Então essas duas correntes também acabam acontecendo ao mesmo tempo, imagino eu, que tem muito a ver com esse negócio de colocar o homem no centro e como a razão influencia muito a nossa forma de agir. Aqui fala da poesia lírica, depois fala da poesia épica, que eu gostaria de ler Jerusalém Libertada, que é uma obra que me interessou muito. E aqui começa a parte da prosa, que eu até coloquei um símbolo ali em cima, que eu gosto de colocar símbolos quando tem alguma coisa que eu aprendi e achei muito interessante no capítulo. Nesse caso aqui, por exemplo, está falando sobre como o Renascimento ajudou os autores a criarem obras com temas filosóficos, políticos, religiosos e artísticos, como eu disse para vocês. Aqui fala do Maquiavel, que fez aquela obra O Príncipe. Aqui tem um trecho da obra que eu achei muito interessante e grifei algumas frases. E aqui é a parte interessante do capítulo que eu disse para vocês, que fala sobre esse autor aqui que fez uma obra chamada Utopia. Nela ele começa fazendo uma crítica à sociedade europeia da época, baseada na injustiça social que afeta grandes camadas da população. E aí aqui utopia significa lugar nenhum, e ele fala sobre essa sociedade ideal. E o que eu achei interessante nessa parte é que essa obra dele foi fundamental para a literatura do século XX, já que criou um subgênero literário de natureza política, e os exemplos disso são Admirável Mundo Novo e 1984. Então são mais duas obras que eu coloquei aqui como interesse de leitura, que são obras bem famosas, essas daqui, por exemplo, diferente daquela Jerusalém Libertada que eu não escuto tanto falar. Aqui ainda estamos falando de Renascimento, eu coloquei aqui esse símbolo, que significa que tem alguma coisa interessante no capítulo, e nesse caso é a referência que fez ter uma corrente e uma escola literária chamada Arcadismo. Aqui ainda está falando do Renascimento, que eu disse para vocês que tem muito a ver com o classicismo e o humanismo, mas aqui fala sobre o romance pastoril, que é um dos temas mais importantes do arcadismo, e a obra Arcádia. Eu coloquei aqui, por exemplo, que o tema pastoril, a Arcádia, arcadismo. O arcadismo foi fortemente influenciado pela cultura grega, latina e renascentista. Então o arcadismo veio dessa obra aqui, que tem muito a ver com a figura do pastor, o tema pastoril, tem muito a ver com a Arcádia na Grécia, que era um local que as pessoas viviam em contato com a natureza, com uma vida mais simples, sem muitos excessos. É uma escola literária que eu gosto bastante.
Eu acho que eu não li nenhuma obra desse tema em específico, mas eu gosto muito dessa ideia de uma vida mais tranquila, sem esse movimento todo da cidade, por exemplo, já que os temas são pastoris, desse sentido do contato com a natureza, da vida rural. E aqui fala que são retiradas da literatura clássica. Como eu disse para vocês, a Arcádia era um lugar grego, então o classicismo também está ligado com o arcadismo por causa disso, essa volta aos temas clássicos, que eu achei muito interessante. Então aqui na verdade só tem esse capítulo mesmo que fala um pouquinho mais do arcadismo, fala dessa obra Arcádia, e depois já passa para o que eu considero que seria mais sobre o classicismo. Fala sobre William Shakespeare, o teatro elisabetano, que é o próximo tema do classicismo. Como outras escolas literárias, também volta à imitação dos clássicos, o caráter moralista, um pouco dessa negócio do teatro que tinha muito na época grega. Aqui fala dos principais autores, fala também aqui de William Shakespeare, como eu conversei com vocês, fala da vida dele, das obras dele. Então aqui tem algumas obras que eu gostaria de ler dele. Eu já li alguns livros dele, por enquanto o meu favorito é Sonho de uma Noite de Verão, que aqui está considerada como uma comédia, é porque ele fez muitas tragédias e eu acredito que as tragédias sejam as mais famosas dele, que no caso são aqui Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo. Então as obras dele mais conhecidas são essas com um caráter mais de tragédia mesmo. Essa parte do capítulo eu também achei interessante, que são os significados da obra de Shakespeare e como ele usa os personagens para representar sentimentos humanos, como por exemplo Hamlet representa a dúvida que paralisa a ação, Macbeth é o emblema da ambição, Otelo representa o ciúme. Eu achei uma parte bem interessante e gostaria muito de compartilhar com vocês, e aí deixei aí um tempinho caso vocês queiram ler esse trecho. Antes do tema barroco que vem aqui na minha enciclopédia, eu estudei o do quinhentismo no curso, que era praticamente a primeira escola literária do Brasil, não necessariamente com produções totalmente brasileiras, ainda era na época da colonização, quando invadiram o Brasil, tiraram a terra dos índios e fizeram todas aquelas atrocidades com eles, com a obrigação de catequizar, a literatura que era mais voltada a falar sobre a terra desconhecida e também sobre a catequização dos índios, dos indígenas, na verdade. Então, foi uma parte mais curta. Aqui também tem algumas obras citadas. E aqui a gente passa para o barroco, que é a próxima parte que eu vou falar com vocês. Continuando os estudos aqui com o barroco agora, começando pelas minhas anotações do curso, que falou, a professora conversou que surgiu no período da luta da Reforma Protestante e da Contra-Reforma, em 1571, principalmente pelo Martinho Lutero, na Alemanha. O barroco surgiu no conflito entre o humanismo e o antropocentrismo também, relacionado ao humanismo que eu conversei com vocês, como o ser humano, o homem, estava mais no centro das coisas agora. E então, esse tema barroco tem como característica principalmente os contrastes de corpo e espírito, bem e mal, por exemplo, pureza e pecado. Então, por exemplo, na arte, a gente vê muito como os quadros têm essa diferença de luz e sombras, e isso faz muito sentido também na literatura, mas de outras formas. E já aqui passando para minha enciclopédia, o início dela fala do barroco inglês, fala muito das produções, principalmente na poesia. E aqui fala que é uma poesia com um conteúdo mais reflexivo, moral, com conteúdo cultural, já que o homem estava no centro e tinha muito essa questão da razão, dos estudos. Então, todos essas últimas escolas literárias que eu conversei com vocês tinham muito essa questão da volta aos temas clássicos. Depois fala aqui de John Milton. Aqui também tem um exemplo de obra que eu gostaria de ler, que é Paraíso Perdido.
E aí tem a continuação que eu não sabia, que é Paraíso Redescoberto, mas eu ainda não sei se eu vou ler, porque Paraíso Perdido é muito mais falado e eu tenho muito mais interesse por ler. Depois falo do barroco francês, também aqui é citado o classicismo. Fala da narrativa, e aqui é uma coisa interessante, que uma obra dessa época foi uma chamada História Cômica dos Estados e Impérios da Lua, que foi meio que o início do gênero de ficção científica, que fala sobre habitantes da Lua. Então eu também achei isso interessante, porque eu nunca ouvi falar dessa obra e eu gostaria de ler. Depois de um capítulo sobre o barroco espanhol, o barroco na Itália e na Alemanha, fala sobre alguns cientistas aqui. Vamos para a literatura francesa, que tem muito a ver com o iluminismo, que também tem a ver com o arcadismo nessa época, porque foi uma escola literária que veio contrária ao barroco. Como eu anotei aqui, o barroco tinha muita questão da razão, dos conflitos, contrastes e grandiosidade, principalmente na arquitetura e na arte. E já o arcadismo tinha muito a ver com a vida simples, a natureza, a calmaria e o equilíbrio, que eu já falei com vocês. Era aquele dos temas pastoris, que tinha muito a ver com como a vida no campo era muito mais proveitosa. E o iluminismo também tem muito a ver com a razão sendo mais disseminada do que a fé. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês que teve uma obra que eu fiquei bem curiosa para ler, que é Marília de Dirceu. Eu achei uma edição bem bonitinha da Penguin, então eu pretendo comprar em breve e gravar um vlog de leitura para vocês também. No próximo capítulo, que fala sobre a literatura inglesa do século XVIII, já começa a falar do início do romance, como vocês podem ver ali, o pré-romantismo, e fala de muitos autores que eu tenho curiosidade de ler. Um exemplo é o Jonathan Swift, que fez Viagens de Gulliver, que é um romance que eu tive mais interesse para ler, principalmente lendo Babel, que é um dos livros que o protagonista mais gosta, o Robin. Ele até escolheu o nome dele, o sobrenome dele, graças a esse escritor. Então é um livro que eu gostaria de ler, principalmente por causa dessa referência literária em Babel. E também fala dele em Jane Eyre, que a Jane Eyre também gostava desse livro, então eu fiquei bem curiosa para ler. Fala de outros autores também, inclusive a Jane Austen, que vocês sabem que eu adoro. Tem vlog de leitura de Emma aqui desse ano, caso vocês queiram ver. Fala de Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e o próprio Emma. Tem romance gótico aqui também, que fala sobre a Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein, que eu também gosto muito. E depois vamos para o romantismo alemão, inglês e tudo mais. Então também teve muitas coisas aqui que eu gostei de ler. Eu não vou falar tanto dos meus estudos do curso sobre o romantismo, porque foi mais focado no Brasil, e eu gostaria de falar sobre outros temas além da literatura brasileira. Então, aqui continuando na minha enciclopédia, falou desse autor que fez Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é um romance epistolar que eu já li e pretendo reler também. Falou de outros trabalhos dele, falou de outros autores também que eu não conheço tanto, mas todos eles nessa geração romântica, que eu acho interessante como o pessimismo dessa época fez com que as pessoas moldassem muito seus pensamentos e suas ações. Não sei se vocês sabem, mas nessa época romântica as pessoas se suicidavam com muito mais facilidade pelas dificuldades que elas tinham na sua vida, principalmente relacionadas ao amor não correspondido. Então é uma coisa bem triste dessa época do romantismo. No romantismo inglês fala do Lord Byron, que é um cara bem famoso também nesse tema do romantismo. Fala do marido da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, que eu falei pra vocês, que também tem Você Sabia aqui, um quadro só pra isso. Tem um quadro de leitura aqui que eu grifei essas partes que eu achei bem interessantes. E por último passamos pelo romantismo na França e na Itália, que fala principalmente sobre o Victor Hugo, que fez Os Miseráveis e o Corcunda de Notre Dame, que são 2 livros que eu quero muito ler.
além de outros autores também. Fala um pouco sobre o folhetim e como a literatura foi mais disseminada nessa época por eles, como as pessoas ficavam ansiosas para ler o próximo capítulo. Fala uma coisa que eu também achei interessante aqui, que o livro Corcunda de Notre Dame também pode ser... O título dele também pode ser Nossa Senhora de Paris, e eu nunca escutei falar disso. E aí aqui outros autores, o Júlio Verne, que eu também já li 20.000 Léguas Submarinas. E é aqui que eu termino os meus estudos de romantismo, porque depois de falar de Edgar Allan Poe, que é um autor bem famoso, e Mark Twain também tem alguns livros famosos, vem o realismo, o início do realismo, que é o último período que eu estudei nesses meus estudos pessoais. Ainda teria o simbolismo, o parnasianismo e outros períodos, mas eu parei por aqui, principalmente porque as minhas aulas da faculdade vão voltar em breve, e eu estava fazendo esse estudo como uma meta pessoal mesmo, então eu parei por aqui no realismo mesmo e estudei um pouquinho sobre ele. Aqui, como eu disse para vocês, no curso focou principalmente na literatura brasileira, até porque o curso que eu fiz era voltado ao Enem, então é o que mais fala. E aqui, por exemplo, falou muito do Machado de Assis, das obras dele, do quanto ele produziu, vários exemplos de livros dele também. Por enquanto eu só li Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Helena, que são livros que eu pretendo reler esse ano, principalmente por causa dos meus estudos, que me incentivam muito a reler livros clássicos. Então esse capítulo é o último que eu vou estudar sobre literatura. E aqui eu já me despeço de vocês desse estúdio vlog de literatura. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram de mais algum, estudando as próximas escolas literárias quando eu tiver um tempo, eu faço também. É muito interessante como a gente gosta de compartilhar sobre temas que a gente gosta de estudar, como eu gosto de estudar literatura. Como isso me ajuda também a saber mais sobre o mundo, sobre a história, me incentiva a estudar sobre filosofia e arte, por exemplo, que também são outras áreas que eu gosto e que eu pretendo também gravar vídeo compartilhando os conhecimentos com vocês. Até a próxima, se inscrevam no canal e vejam os vídeos que eu vou postar ainda esse ano, que tem muita coisa boa por vir.